Meus parceiros, esse vídeo aqui não tem roteiro, não tem nada, eu só liguei a câmera e vou desabafar. Porque, tipo assim, a DC, ela tá recomeçando, né? O James Gunn pegou aí o DCU e tá recomeçando do zero. E mesmo assim, o DCnauta, ele não tem um dia de paz. E o James Gunn só pode estar de brincadeira com a nossa cara. Fala galera, Resenha Comics na área. Eu me chamo Gregory e o DCU tá aí, né? James Gunn já trouxe algumas produções, né? Creature Commandos, que tipo assim, eu nem consigo avaliar se essa série animada vai ter pano pra manga no DCU, né? Do que aconteceu na série. Tivemos Superman, né? Que foi um filme um pouquinho acima do mais ou menos. Tivemos a segunda temporada, ou a primeira temporada de Pacificador, que foi bem mais ou menos, tipo assim, não sei nem o que dizer. De fato, não empolga esse DCU do James Gunn, mas somos fãs da DC e a gente tá aí. E vai ter agora Supergirl, né? Que eu imagino que vai ser um filme bem melhor do que o Superman, embora essa estética do James Gunn já esteja esgotado, saturado, já não aguente mais. Só que eu imagino que vai ser um filme bem melhor e vai ter o Jason Momoa, pô, que é isso, Jason Momoa caracterizado, eles soltaram um teaser agora do Jason Momoa lá interpretando o Lobo, tá simplesmente animal, gostei demais. Então, minha expectativa, meu hype pro filme da Supergirl tá bem maior. Só que o que o James Gunn, não sei se foi ele que fez, mas se ele autorizou, então tá na culpa dele. O que ele fez agora, ele só pode estar de sacanagem com os fãs da DC, certo? Mas antes da gente continuar, vou pedir o like de vocês, certo? Fortalece aí, como eu disse, esse vídeo não tem roteiro, eu só liguei a câmera e é um desabafo que eu tô fazendo. Então capricha nesse like aí e fortalece o menor, certo? Tamo junto. Assim, meus parceiros, eu sou fã da DC, fã dos personagens da DC. O Batman é um dos meus personagens favoritos, né? O Batman e o Homem-Aranha são os personagens favoritos da maioria das pessoas ao redor do mundo, né? São os personagens mais populares, etc. Uma de cada editora. E, tipo assim, ver o que tá acontecendo com o Batman na DC me deixa triste. Me deixa triste. Vamos começar por The Batman, né? The Batman é um sucesso espetacular, um filme espetacular. Para mim, o melhor filme pós-Ultimato sem nostalgia é The Batman, né? Perfeito, é tanto que a aclamação é gigantesca que já os caras já foram contratados por uma trilogia, mesmo antes do primeiro filme lançar, e isso só se confirmou, né? Porque o segundo filme, a expectativa tá gigantesca, e com o casting pode ser que supere ainda mais isso. E, tipo, The Batman é um problema para DC, porque o James Gunn quer lançar o Batman do DCU. Mas ele não vai lançar um Batman paralelo ao outro. Eu tenho isso comigo. Ele não vai fazer isso. Então ele vai ter que esperar o The Batman passar para depois ele lançar o Batman dele. Concordo. Quem pensa assim, eu também concordo e eu acho que isso é o mais viável. Só que, tipo, meus parceiros, o DCU precisa de um Batman. E o escolhido, até o momento, a gente tem duas pessoas na produção desse filme. O Andy Muschietti, né, que é o diretor, e ele foi escolhido logo assim que foi lançado The Flash. Vamos lá, esse é o ponto principal do vídeo. The Flash, depois de eu ter falado isso tudo, né, mas é um desabafo, como eu falei. The Flash, para mim, é um dos piores filmes de super-heróis já feitos. Eu não vou falar de Madame Teia, porque eu não tive o desprazer de assistir. Eu não assisti Madame Teia. Então não posso dizer se é pior ou se é melhor, porque eu não assisti. Eu só falo do que eu assisto. The Flash, para mim, é um dos piores filmes de super-heróis já feitos. E você ter o diretor desse filme escolhido para ser o diretor do Batman do seu novo universo, para mim já começa errado aí. Ah, Greg, mas The Flash, a culpa não foi do Andy Muschietti, os efeitos especiais ficaram ruins, a história foi ruim, isso, aquilo, o Ezra Miller brigando com todo mundo, tá, ok, concordo com tudo isso. Mas, tipo, o cara é o diretor, é o cara que manda. E se ele disser, façam isso, façam isso. Tem que fazer. Se pau é pedra, pau é pedra. Quem manda é ele é o diretor. Principalmente naquela época que a DC era uma terra sem ninguém, entendeu? Então, ele fez, o filme foi feito de acordo com o que ele queria. Não tinha ninguém ali tirando os executivos para empatar. O filme teve dois Batmans, teve Mulher Maravilha, tinha o potencial para ser uma puta história, mas, enfim.
Então já começou errado aí, principalmente anunciar o cara como diretor do teu Batman, isso sendo que você não sabe nem quando esse Batman vai ser lançado. E tipo assim, não há implicância com o cara, porque tipo, o cara ele trabalha na Warner, já tem vários trabalhos de terror na Warner. E o cara entregou vários filmes, séries de It, né, a coisa, e entregou agora Bem-vindos a Derry, que é uma série aclamada. Então, o cara é bom? É, o cara é bom. E eu tenho certeza que o anúncio dele para ser o diretor do filme do Batman na época do lançamento de The Flash foi meio que para blindar o cara e dar uma confiança a mais no filme. Porque os caras sabiam que o filme ia flopar, não tinha condição. Mesmo o Tom Cruise falando que é um melhor filme depois de Cavaleiro das Trevas. O filme ia flopar. Entendeu? Então eu acho que meio foi em termos de blindar o cara e dar um hypezinho pro filme para ver se dava uma levantada, porque os caras viram que o filme não ia gerar. E principalmente depois do Andy Muschietti ser anunciado como o diretor de Batman, esqueci até o nome, Bravos e Destemidos, né? Não lembro o nome. The Brave and the Bold, lembrei agora. Os caras simplesmente anunciam a roteirista do filme do filme do Flash, no filme do Batman, no filme do teu Batman. E aí, pra mim, é a gota d'água. E, tipo assim, isso me deixa mais triste. Porque, tipo assim, eu entendo que o James Gunn não tem como avançar no Batman dele por conta de The Batman. Eu entendo, mas, tipo assim, tá se tendo um descaso muito grande com outros personagens grandões da DC, principalmente da Trindade. Esses dias eu até comentei no Twitter, eu vi um post de alguém lá falando sobre isso, né? Eu fui e comentei principalmente da Trindade, dos figurões, vamos dizer assim, dos figurões, da Liga da Justiça, né? O Aquaman, agora, quem interpretou o Aquaman antigamente, agora interpreta outro personagem. Então o Aquaman eu acho que ele não vai trazer agora. O Flash tá desgastado, parça. Tá desgastado. A gente viu o que aconteceu aí do último filme que eu tô falando agora. Então eles também não vão trazer um Flash agora. O Superman tá aí, ok. O núcleo do Superman tá sendo bem trabalhado, ok, super bacana. O Batman tá atrelado a The Batman, então eu acredito que eles não vão fazer os dois. Então, pô, velho, só sobra a Mulher Maravilha. E nem a Mulher Maravilha não tem nada decidido. Tinha aquela série lá das Amazonas, né, que eu também não lembro o nome. Vou ser sincero, vou colocar aí na tela para vocês, mas eu não lembro o nome aqui de cabeça. Como eu falei, é um desabafo mesmo. Aquela série das Amazonas lá, mas e aí? Só isso? Não se fala em Mulher Maravilha, se nessa série a Mulher Maravilha vai ser uma criança, vai ser um adolescente, foi antes de Cristo, sei lá, mitologia grega, não sei, não se fala nada. Então, tipo assim, tirando o núcleo do Superman, os outros personagens estão meio que... E o cara escolher, como eu disse, talvez não foi ele que escolheu, mas ele autorizou. Ele deu a canetada. Beleza, eu autorizo. Então, se ele autoriza, ele tem culpa também. Escolher a pessoa que escreveu um dos piores filmes da história dos super-heróis, para mim, não tem condição. Bom, a roteirista é a Christina Hodson, né, que já trabalhou em Bumblebee, Aves de Rapina e Batgirl. Ela tem experiência em blockbusters, né, porém nenhum grande sucesso. E Batgirl foi até cancelado. E tipo assim, nada contra, porque é o trabalho dela e tal. Talvez eu nem conseguisse fazer algo melhor do que ela fez. E talvez eu até conseguiria, porque The Flash é pavoroso. Mas tipo assim, é questão de lógica, pô. Eu tô começando meu universo agora. Eu já não tenho como trabalhar tanta coisa a não ser o Superman. Então eu vou evitar, vou jogar a bola de segurança, podemos dizer assim. E, tipo, isso meio que foi um tiro de misericórdia nesse filme. O filme pode ser bom? Pode. O Andy Muschietti é um bom diretor. A gente viu aí nessas séries de It aí o que é que ele faz. A roteirista Bumblebee é um filme que eu gosto, é um filme legal, né? Bacana mesmo ali para você assistir com a família e tal, e etc. Batgirl foi cancelado, não tem nem como a gente saber, a não ser os rumores, né? E Ave de Rapina é Ave de Rapina, né? Entendeu? Então, tipo, o filme pode ser bom, pode, mas simplesmente eu, particularmente, eu não entendo essa escolha. Agora, meus parceiros, quero ouvir vocês, deixa a opinião de vocês nos comentários, nesse desabafo aqui de um fã da DC, né, que quer ver o bem da DC, quer ver a DC se recuperar,
que, putz, só personagem top, então é só um desabafo, porque, de fato, eu não concordo com essa decisão. Deixe aí a opinião nos comentários que vocês acham, certo? Aproveita, toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, que é muito importante, assim você sempre vai ser notificado e atualizado de tudo que está acontecendo na cultura nerdística. E vamos torcer para que 2026 a DC se reerga, devagarzinho ali, degrau a degrau, mas se reerga e volte ao topo, lugar de onde ela nunca deveria ter saído, certo? Então até a próxima, tamo junto e é nóis!